Gravação iniciada. Boa tarde, senhores. Dando continuidade e agora já partindo para o final da nossa reunião de julgamento de outubro de 2020, nós julgamos até o vídeo anterior o processo 323, que foi o último processo pautado para amanhã, do dia 8 de outubro, e assim, nos valendo aí do permissivo e contando também com a concordância de todos do permissivo do artigo 11 da portaria 17296, a gente vai antecipar o que der para antecipar aqui dos processos já da tarde deste dia 8. Tarde do dia 8, que começaria pelo processo número 324. A turma, a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está aqui representada por seus membros titulares, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. E assim nós vamos iniciar já os trabalhos da tarde. O processo 324, que seria o primeiro, assim como o processo 325 e o 326, foram processos retirados de pauta. O processo 324 do contribuinte René Murilo foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional. O processo 325 foi retirado do contribuinte José Osvaldo Morales, retirado de pauta por solicitação do contribuinte. E ainda o processo 326, Marlene Cláudia Tafner, processo retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Os dois primeiros, o primeiro, o 325, era a relatoria do conselheiro Sávio, o segundo, o conselheiro Douglas, 325, e o 326 de minha relatoria. Esses processos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. O próximo processo seria o 327, que a gente também não vai tratar deles, porque é um processo de relatoria da conselheira Débora, que a gente já recebeu a informação que haverá sustentação oral por videoconferência pelo patrono do contribuinte, senhor Fernando Daniel de Moura Fonseca. E assim a gente vai voltar à tarde com o julgamento desse processo 327. Eu, em algum momento aqui, deu um apagão aqui, todos estão me ouvindo regularmente? Sim, presidente. Deu uma picotada, mas sim, presidente. Estabilizou. Ok, então estava falando que o 327, relatoria da conselheira Débora, nós vamos deixar para tarde, porque é um processo para o qual haverá sustentação oral pelo patrono do contribuinte, senhor Fernando Daniel de Moura Fonseca. E assim partimos para o processo 328, Osvaldo Alves Ribeiro, relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Está sem som, Guarita. Esse processo trata de autuação referente a um imposto de renda sobre pessoa física. Por sua pressão e clareza, inicialmente utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de primeira instância. Em desfavor do contribuinte acima indicado, foi levado uma infração às folhas tais relativamente ao ano calendário 2011, compor de relatório fiscal, folhas 1224 e 1201, para conselho tributário relativo ao imposto sobre renda de pessoa física, no valor, sendo o valor do imposto 1.615.902,01, juros de mora 719.399, multa de ofício 1.211, totalizando 3.547.228,08. A autuação foi o seguinte: o contribuinte, ele fez a declaração de rendimento dele à época e ele declarou a receita de atividade rural de aproximadamente 5.899 e uma despesa de 5.212. Aí ele ofereceu a tributação, para a tributação, certo? Mas aproximadamente 600 mil. Aí quando ele foi autuado, foi intimado a justificar. Quando ele foi autuado a justificar
Porque aí a fiscalização teve informação de que ele teve muitas notas fiscais eletrônicas de valores superiores ao declarado em imposto na declaração dele, que ele declarou receita de 5 milhões e pouco. No entanto, eram bem superiores. Aí, por conta disso, ele foi intimado a justificar. Aí ele fez a correção da declaração, fez a correção, apresentou o livro caixa depois desse período, e simplesmente ele tentou justificar, no livro caixa apresentado por ele, simplesmente as receitas eram bem, a receita era inferior ao livro caixa, e as despesas do livro caixa eram bem inferiores a, no caso do livro caixa. Aí, por conta disso, ele foi autuado. Aí depois, quando foi atuado, ele quis mudar o regime de tributação, do regime com fundo de receita e despesas. No entanto, a fiscalização não aceitou mais a mudança, porque no regime que ele não teria, quando ele fez da forma que ele declarou, ele daria uma despesa de mais ou menos 600 e pouco mil para comprovar. E no outro simplificado, ele não precisaria comprovar 1 milhão de 200 e pouco. Vamos direto ao voto para poder entender a atuação deles. Nos fatos, em relação ao desenvolvimento do recurso, informa que, em sua impugnação, explicou que, devido à enchente, foram extraviados os documentos, afirmou ainda que os documentos que juntou por ocasião da atuação foram conseguidos com muito esforço, argumentando basicamente que, na impugnação dele, em face da capacidade contributiva, o recorrente deve pagar apenas o imposto previsto pela legislação vigente, também por força do princípio da legalidade. Contudo, é permitido reduzir despesas com atividade rural por meio de documentos hábeis e idôneos. O mínimo que eles poderiam fazer é baixar o processo de diligência para apreciar o documento, ainda que apresentados após o encerramento do procedimento fiscal, em razão do menor rigor para o processo administrativo e homenagem à verdade real. A enchente que devastou a cidade do Rio Branco teve repercussão nacional. É fato incontroverso. Foi decretado o estado de calamidade pública. Em razão da enchente, foi perdido o livro caixa escriturado em 2012, antes da entrega da declaração de imposto de renda. E quando ele fez a declaração, quando ele foi intimado a apresentar o livro caixa, ele apresentou já extemporâneo. Entre o início da fiscalização e a intimação para a apresentação do livro caixa, ocorreu outra enchente que extraviou diversos documentos, inclusive o livro caixa preparado antes da entrega da declaração de imposto de renda, 2012 referente a 2011. O contribuinte preparou o segundo livro caixa, folhas tais, em razão de extravir o primeiro livro caixa por causa da intempérie climática, no caso enchente. Fato incontroverso, aí segundo ele ainda nos seus argumentos de impugnação, fato incontroverso, prescinde de prova. A enchente foi divulgada nacionalmente, restando na internet diversas matérias sobre o fato. No portal G1, há inclusive uma imagem que mostra o imóvel do contribuinte totalmente alagado. O contribuinte apresentou fotos das regiões alagadas, inclusive os links das reportagens da época. Em relação ao acordo recorrido, pronunciou-se nos seguintes termos. Como se verifica, o ponto controvertido é a falta de escrituração da despesa no livro caixa. Porque o acordo negou provimento porque ele não comprovou as despesas do livro caixa, como também ele não comprovou a lei da receita. Sobre o número de item 13, o acordo aponta que o contribuinte deixou de comprovar a ocorrência de força maior, mas fato notório não necessita que sejam provados. O contribuinte defende que a autoridade de primeira instância poderia determinar que o processo baixasse a diligência para confirmar o sinistro, e então determinar o refazimento do procedimento fiscal. Optaram por julgar improcedente o apelo, não julgando com a costumeira justiça. Certo. Aí, no direito, preliminarmente, levantou questionamento relacionado ao cessamento de defesa e sua aplicação do arbitramento. No mérito, manifesta-se conforme o seguinte. Comprovado o motivo de força maior que motivou a falta de entrega do livro caixa original, bem como comprovando despesas que foram obtidas após o encerramento do procedimento fiscal, é direito do contribuinte que o lançamento tributário seja revisto com o objetivo de retirar da base de cálculo a despesa comprovada já juntada nesses autos ou que seja aplicado o arbitramento da base de cálculo em razão da perda dos documentos originais. Quer dizer, ele fez a opção da declaração
confrontando despesas e receita da atividade rural. Aí, como ele não conseguiu comprovar, ele queria que fosse utilizado, não mudasse o critério de apuração, com o habituamento da base de cálculo, que seria 20% do total da receita, que daria bem maior do que o 5 milhões que ele teria que comprovar. No que se refere ao direito de defesa, não assiste razão ao contribuinte, pois não só durante a fiscalização, como também durante o processo de julgamento de segunda instância, foram dadas ao contribuinte todas as chances de defesa possíveis. Vale lembrar que o procedimento de fiscalização, no sentido de buscar a verdade material, prolongou-se por mais de 2 anos, onde foram feitas várias tentativas de obtenção de documentos junto ao contribuinte, perdão, através de inúmeras intimações e prorrogação de prazo solicitado pelo mesmo, como também o acatamento das provas anexadas aos autos, por ocasião de julgamento de primeira instância e desse recurso. Quer dizer, que ele apresentou foram acatadas. Apesar de todas essas oportunidades disponibilizadas, o contribuinte não apresentou provas contundentes que comprovassem o alegado. Portanto, considerando que no lançamento foram atendidos todos os requisitos obrigatórios previstos no processo administrativo fiscal, e tendo sido o procedimento fiscal instalado em conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente sua defesa, não há que se falar em qualquer irregularidade que macule o lançamento. Em relação à solicitação de que seja retirada da base de cálculo as despesas comprovadas, já juntadas nesses autos, tendo em vista o do disposto do parágrafo 3º do artigo 57 do CAF, aprovado pela portaria tal, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância, e estritamente de acordo com o entendimento desse relator, adoto como minha razão decidida. No caso, entendo que não devem ser acatados os anseios do contribuinte pelos motivos bem explicitados pela decisão recorrida. O contribuinte apresenta em 20 de 10 de 2016 a emenda de impugnação em que apresenta mais 2 notas fiscais de despesa e custeio e solicita novamente que seja refeito o cálculo relativo ao resultado da atividade rural. No decorrer do procedimento fiscal, verificou-se que a despesa de atividade rural declarada em DIF apresentadas em valores superior no constante do livro caixas da atividade rural, apresentado no decurso da fiscalização. Ao proceder entregue do livro caixa, o contribuinte apresentou a documentação comprobatória da despesa nele constante, porém não apresentou em relação à totalidade da despesa da atividade rural, efetivamente declarada em DIF. Todas as despesas escrituradas no livro caixa foram aceitas no decorrer do procedimento fiscal. Registre que alguma das despesas apresentadas na impugnação já haviam sido escrituradas no livro caixa e já haviam sido aceitas como dedução no decorrer do procedimento fiscal. É importante também ressaltar que, em virtude do volume de receita da atividade rural no ano calendário em que está sendo julgado, o contribuinte estava obrigado a escriturar o livro caixa. Aí, sobre a despesa da atividade rural, o regulamento de imposto de renda fala: o resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante a escrituração do livro caixa, que deverá abranger a receita, a despesa de custeio, os investimentos e os demais valores que integram a atividade. Aí, tem uma legislação que já é do conhecimento de todos. Por se tratar de rendimento de atividade rural sujeito a uma tributação mais benigna, é exigido que todas as despesas devem ser escrituradas no livro caixa, acompanhada de documentação idônea para devida comprovação em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação. Mesmo que o contribuinte disponha de comprovando a receita e despesa, é necessário por lei que mantenha a escrituração em livro caixa. Essa escrituração deve ser feita de forma regular e com apontamentos individualizados, não devendo conter rasuras, emendas ou borrões, de maneira clara, guardando perfeita relação do escriturado com o documento que serviu de base para a escrituração. O defendente não comprova a ocorrência de força maior através da documentação hábil e idônea. Além do mais, o ser passivo apresentou o livro caixa. O contribuinte é responsável pelo que é estruturado no livro caixa. A estruturação de despesas utilizadas no livro caixa é condição primordial para a admissibilidade de sua redução da declaração. Quanto ao pedido alternativo do recorrente relacionado à possibilidade que seja aplicado o arbitramento da base de cálculo em razão da perda de documentos originais, bem informar que não há possibilidade legal, pois uma vez que a sua declaração de rendimento, o contribuinte faz a opção por determinada modalidade de tributação, não será mais permitida a mudança de critério de apuração.
Portanto, acertada foi a informação fiscal apresentada no relatório de fiscalização, as folhas tais, 1229, onde a fiscalização, ao justificar o método de cálculo do imposto devido, menciona que fez a atuação com base na opção do contribuinte por ocasião de sua declaração de rendimentos. Assim, após lançamento correspondente de infração de omissão de rendimento da atividade rural e glória de despesa da atividade rural não comprovada, apurada no ano de 2011, procedeu-se conforme a legislação abaixo, respeitando-se a opção do contribuinte pela tributação com base na diferença obtida pela receita bruta e despesa de custeio e investimento. Porque, no caso, ele, na função que ele fez, ele queria ter uma dedução de 5 mil e pouco. E se fizesse a opção pelo arbitrário, ele ia ter direito a uma dedução só de 1.200 e pouco, 1.200 e pouco, mas não ia ter que comprovar. Quanto à informação de que há decisão administrativa em casos similares que o socorreria, vai lembrar que a decisão administrativa não constitui norma complementar de direito tributário, sem uma lei que atribua a eficácia normativa. Quanto à questão de diligência, cabe-se deferida a observância ao artigo 18 do processo tal, por não haver matéria de complexidade que demande sua realização. Certo? Assim, cabe ao recorrente apresentar a própria documentação dentro do prazo legal previsto para impugnação, a menos que ocorra demonstrações das condições exigidas nesses parágrafos do artigo 16 do decreto 70.235. Portanto, considerando que durante a situação atípica, diante da calamidade pública erguida pelo contribuinte, foi oportunidade ao mesmo a apresentação de todas as provas que julgasse necessárias, sendo concedida inclusive ao contribuinte a oportunidade de apresentação de novos elementos, até mesmo a apresentação de sua impugnação, não se tem por que conceder novo prazo, pois apesar da faculdade já concedida ao recorrente, o mesmo em nenhum momento desse processo apresentou novos elementos de prova suficientes que refutassem a autuação ou a análise. Vale lembrar que, ao se considerar a suposta alegação da notoriedade da calamidade pública, acatou-se a produção de prova posteriormente apresentada pelo contribuinte. Ao analisá-las, percebeu-se que o mesmo se limitou a apresentar fotos e reportagens de uma nova enchente que ocorreu em março de 2015. Quer dizer, ele apresentou várias reportagens de uma enchente que ocorreu após o procedimento fiscal e após o período de apuração. Quase um ano após a ciência do termo de início de fiscalização, não tendo, portanto, relação com o período fiscalizado, cuja autuação é o objeto deste processo. Se o contribuinte dispuser do livro caixa no período, ele teria tempo suficiente para apresentá-lo à fiscalização no período inicial da ação fiscal. Não merece, portanto, considerar também a alegação de que o referido livro teria sido extraviado por ocasião da enchente de 2012, pois o contribuinte, além de não apresentar qualquer prova ou relato oficial da ocorrência do extravio do referido livro por ocasião da fiscalização, por eu não ter apresentado por ocasião da enchente, pois o contribuinte, além de não apresentar qualquer prova ou relato oficial do extravio do referido livro por ocasião da fiscalização, e nem nas demais fases do seu recurso, ainda utiliza como justificativa para não apresentação à época da fiscalização o fato que a pessoa responsável pelo atendimento ou intimação não deu a devida importância solicitada pelo fiscal atuante, conforme os trechos de sua impugnação a seguir apresentado. Após o encerramento da fiscalização e tomada a ciência do processo fiscal, notou-se que os valores da despesa apresentada em decorrer da fiscalização é bem inferior ao declarado no DIF 2011, e que não houve muito esforço de quem estava acompanhando o processo de fiscalização em buscar tais documentos e comprovando necessário para comprovar o lançamento idôneo das despesas apresentadas no DADIF. Isso foi palavra do contribuinte em sua impugnação. Aí fala também que a prova pericial não é o caso, porque foi dada toda a oportunidade. Certo? Quanto? Aí ele solicita ao final também que seja informado sobre a sustentação oral, também a intimação do advogado, tudo. E com relação à intimação do advogado, tem-se que, quando vai lembrar que esse termo não deve ser objeto de recurso, pois é um direito de contribuir no externo da portaria tal, com cada fazenda, ICAF, cuja essência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de julgamento. E com relação também a intimação, nada proveu. É este o meu voto. Ou seja, conheço para esse recurso para, no mérito, negar o provimento. Senhores, considerações? Não, presidente, inclusive eu estava vendo aqui dos autos que, além da glosa de despesas, teve também
novas receitas apuradas, né, que essas novas receitas foram apuradas com base em notas fiscais eletrônicas. Tem aqui a partir da folha 1235, uma série de tabelas aqui mostrando que a fiscalização apurou e, inclusive, diferenças, né, bem relevantes, né, e contra receitas também, né. Então não é só comprovação de despesa, mas também teve receita a mais. Senhores, conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário, então podemos partir para o voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Esse foi o processo 328, recorrente Osvaldo Alves Ribeiro. Passamos assim ao 329, processo final 2600, contribuinte recorrente Gines Gavioli Levorato. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, presidente, mais um caso aqui de autuação tem por objeto o imposto de renda pessoa física, tá? A autuação aqui diz respeito à omissão de rendimentos da atividade rural, cuja origem dos créditos não foi comprovada. Vou seguindo aqui o termo fiscal. Os motivos encontram-se aí transcritos. A autoridade confirmou que os únicos rendimentos da contribuinte provinham exclusivamente da atividade rural, né? Conforme vocês podem observar aí desse trecho em destaque em lilás. Vou passando aqui. E a contribuinte foi intimada da autuação, apresentou impugnação de folhas 423 e 433, alegou que os depósitos apresentavam origem em empréstimos e que, a partir das cópias dos cheques emitidos pelo senhor Érico, coincidente em datas e valores, com os empréstimos que foram depositados, era possível concluir que a origem estava cabalmente demonstrada, que a apuração do imposto foi realizada mensalmente, enfim. A DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, o acórdão encontra-se aí juntado às folhas 473 e 484. O contribuinte foi intimado do resultado da decisão de primeira instância e entendeu por apresentar o recurso voluntário em folhas 489 e 505. E aí, as alegações que constam no recurso, né, eu já estou aqui atropelando o juiz de admissibilidade, são de que que os depósitos são oriundos de empréstimos aqui e tal, e aí ela faz a mesma questão lá, faz a mesma alegação de que coincide datas e valores, que a autoridade deve realizar a análise dos créditos com base no 142 do CTN, blá, blá, blá. Questão do critério mensal de apuração e a questão da requisição de movimentação financeira, e aí ela pede uma nulidade aqui. O que é que eu estou falando aqui? Eu não estou conhecendo dessa nulidade, agora estou me dando conta que se trata de uma nulidade, né? Eu elaborei o voto no sentido de não conhecer, mas não sei também aqui se a gente conseguiria enquadrar como matéria de ordem pública, mas, de todo modo, se sim, pelo que vocês podem observar aí, são aquelas mesmas alegações genéricas, enfim. Questão de que o RMF, né, agride às disposições da lei, tal. E aí, passando mais à frente aqui, da interpretação conjunta dos artigos 42 e 5º da Lei 8.023/90 e da ausência de comprovação efetiva dos empréstimos, né? Na sequência, já estou partindo aqui para as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Observe-se que o segundo ponto que deve ser destacado reside em saber se as alegações da recorrente no sentido de que os créditos objeto da autuação têm origem em empréstimos merecem prosperar. A rigor, note-se que a recorrente aduz que a demonstração da origem de tais recursos foi realizada a partir da identificação do depositante, juntamente com os instrumentos do senhor bancários do senhor Érico de Oliveira Braga, identificação dos cheques vinculados aos empréstimos, enfim. Passo aqui a questão do empréstimo, aquela que a gente já sabe, que é necessário, né, comprovar o fluxo financeiro e tal. Considerando, pois, que as supostas operações de mútuo foram realizadas em elevada monta, caberia à recorrente juntar aos autos tanto o contrato de mútuo quanto a própria comprovação do fluxo financeiro, através de TEDs, DOCs, SACs, depósitos realizados em valores correspondentes, etc. Restando-se concluir, portanto, que as alegações de que os créditos objeto da presente atuação têm por natureza empréstimo de mútuos firmados com o senhor Érico não merecem prosperar. A partir do registro de débito ou transferência do numerário registrado indicado em alguma de suas contas bancárias e a respectiva entrada ou registro de crédito informado em conta bancária do senhor Geraldo Henriques. Ixi, aqui eu acho que eu comi mosca aqui. Vou até grifar. Essa questão aqui, presidente, é só o que é que eu não estou conhecendo, não estou dando provimento aqui ao recurso por conta das alegações da contribuinte, né? Mas eu acho que eu pulei essa parte aqui da questão de que a origem dos recursos provém exclusivamente da atividade rural. E aí eu estou fazendo uma interpretação em conjunto aqui do 42 com o artigo 5º da lei específica lá que dispõe sobre a atividade rural, do produtor rural. E aí eu estou no final aqui apenas reduzindo a base do imposto a 20% do montante da respectiva omissão tal qual apurada, que é o que consta lá na lei específica. E a jurisprudência do CAF tem encaminhado nesse sentido. Acho que, inclusive, vocês, antes da minha chegada aí na turma, têm entendimento nesse sentido também. Tá? Então, seria basicamente isso, presidente, de reduzir aqui a 20% por conta dessa previsão específica, e considerando que a autuação bem dispôs aqui que a receita, né, as receitas eram provindas exclusivamente da atividade rural. Então, seria isso. Senhores, considerações? Mas eu acho que já reduziu, não? É isso que eu ia perguntar agora. Nesse caso, ele lançou sobre o valor total? Agora eu não me recordo. Aí vocês me pegaram. Não sei se reduziu. Eu acho que não sei. Eu estou acompanhando aqui a partir da folha 14, que ele demonstra o cálculo. Ele não, pelo menos a autoridade não falou nada nesse sentido. Mas se vocês olham ali aí as tabelas, lá na parte do relatório, totais mensais, 3 milhões, aí depois receita bruta não declarada, 802, e depois aqui apuração do resultado tributável. Olha só, lá em folha, na tabela de 4, na página 5 do seu voto, já tem a apuração do resultado tributável, em que ele apura resultado após compensação de prejuízo, aqui, opção pelo arbitramento sobre a receita bruta, 20%. É isso mesmo. Estou vendo aqui. E aí, eu fiquei sem entender isso mesmo. Resultado tributável, ele colocou 503, aproveitando exatamente os 20%, porque senão o resultado seria 800 e tal, que está lá na linha 1 menos 2. Não, tranquilo. Então aqui eu vou corrigir isso aqui e negar provimento. Ok, senhores, considerações adicionais? Ele dividiu, né, para cada um dos cônjuges e
Foi ver na... Isso. Ele deduziu as despesas e aí chegou à conclusão que seria mais vantajoso aplicar os 20%. Botar 20%, né? Eu tô vendo aqui no final, realmente ele bota 503, porque senão seria 823, Então, como vota o conselheiro Daniel, conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Guarita? Eu também acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o processo da senhora Gines Gavioli Levorato, item 329 da nossa pauta, processo final 2006-00, fica com o seguinte resultado: o acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte é o 330, relatoria do conselheiro Douglas Abel Carlos da Silva Braga, processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria. Próximo processo é o processo 331, João Francisco de Camargo, relatoria da conselheira Débora. Conselheira Débora, a senhora entende que dá para julgar agora, antes da gente sair? É um recurso de ofício, ele é um pouquinho... Mas é um recurso de ofício, normalmente é mais tranquilo, né, da gente analisar. Na realidade, assim, eu estou dando provimento ao recurso de ofício, e daí eu falo dos motivos. Deixa eu ver. São 12 laudas, dá para a gente tentar. Então vamos fazer, por favor, 331, certamente contando com a colaboração do senhor Alberto, aí de repente a gente perder 2 minutinhos do almoço dele, mas não vai passar muito disso não. Então vamos ao processo 331, João Francisco de Camargo, relatoria da conselheira Débora. Posso começar? Por favor. Então, trata-se de recurso de ofício contra a decisão no acordo da primeira turma da Delegacia da Receita de Julgamento de Campo Grande, que julgou a impugnação procedente, mantendo em parte o crédito formalizado no auto de infração, decorrente do procedimento de revisão das declarações do contribuinte dos anos calendários de 2006, 7 e 8. O crédito tributário objeto do presente processo, ele se refere às seguintes infrações: rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$1.000, e classificação indevida de rendimentos na DIR-PF, rendimentos classificados indevidamente como isentos, no valor aqui no ano calendário de 2006 de R$1.269.173,39, e no ano calendário de R$9.000, e no ano calendário de 2008, R$9.742.000. Então, cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação, a decisão da DRJ julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário relativo aos exercícios de 2008 e 2009, correspondente nessa classificação indevida aí dos rendimentos como isentos, rendimentos provenientes de distribuição de lucros de pessoa jurídica, mantendo em parte o crédito tributário referente ao exercício de 2007, referente àquela omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, que não foi impugnada no lançamento. Tendo em vista a exoneração do crédito, que superou o limite de alçada, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício. Devidamente cientificada a decisão, o contribuinte não interpôs o recurso voluntário. Então, deixa eu ver aqui. É de se conhecer o recurso, né, porque ele preenche as condições de admissibilidade, posto que atinge o valor de alçada acima desses 2.500.000. Assim, analisar-se-á o fundamento do acórdão que culminou com a exoneração do crédito tributário, qual seja a aceitação da documentação encaminhada pelo contribuinte e, por conseguinte, dos valores escriturados nos livros diários da sociedade advocatícia que apuraram lucros contábeis superiores aos lucros presumidos informados nas DIPJs dos exercícios de 2007, 8 e 9. O presente BID trata de lançamento de imposto sobre a renda de pessoa física, resultante da apuração de omissão de rendimentos em face da distribuição de lucros a sócio de pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido, em valor superior ao permitido pela legislação de regência.
Conforme as informações contidas no auto de infração, o contribuinte, relativamente aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, teria declarado como rendimentos isentos e não tributáveis valores recebidos a título de lucros distribuídos por pessoa jurídica da qual é sócio e valores superiores ao lucro presumido apurado pela empresa em cada ano calendário, deduzido de todos os tributos e contribuições administrados. A autoridade lançadora informou ainda que os documentos apresentados pelo contribuinte para demonstrar o lucro contábil efetivo era maior que o lucro presumido, não observaram as formalidades extrínsecas previstas na legislação, razão pela qual foram desconsiderados e efetuado o lançamento decorrente da correta classificação desses rendimentos. Nos moldes da legislação de regência, são tributados valores distribuídos aos sócios, né, que ultrapassem o lucro presumido deduzido do imposto correspondente. Ou seja, até o limite do lucro presumido deduzido do imposto correspondente, imposto de renda da pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, contribuição social sobre lucro, contribuição para a Seguridade Social, COFINS, e contribuições para os programas de integração social, PIS/PASEP. Os valores distribuídos são isentos. O que ultrapassar em si do imposto de renda na fonte a título de antecipação na declaração de ajuste anual. A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio, acionista ou titular de pessoa jurídica submetido ao regime de tributação com base no real presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos, ainda que por conta de período base não encerrado, que exceder o valor também apurado com base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados, tá? Aqui cito a legislação. O artigo 48, parágrafo 2º, inciso 2, instrução normativa número 93 de 97, contém as condições a serem observadas para que em tais casos o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, pode ser distribuído sem incidência do imposto. Então, eu cito aqui a instrução número 48, de acordo com as disposições contidas na Lei 8.541, de 23 de dezembro de 92, são as seguintes as obrigações da pessoa jurídica, portanto, pela tributação com base no lucro presumido. Então, tem aqui, ela tem que escriturar os recebimentos, escriturar o término. Então, são esses requisitos aqui previstos nessa lei. Cabe à pessoa jurídica manter o controle do lucro a distribuir em demonstrativos específicos ou em conta especial do patrimônio líquido, quando for o caso, de forma a poder comprovar a natureza, o saldo a distribuir e os valores efetivamente distribuídos. A norma administrativa autoriza a distribuição do valor que exceder o lucro presumido, no caso da pessoa jurídica possuir a escrituração contábil regular. Neste caso, a pessoa jurídica sujeita ao regime de tributação pelo lucro presumido, por opção, embora não obrigada, pode manter a escrituração nos termos da legislação comercial e só nesta condição pode realizar a distribuição de lucros em valor superior ao presumido, conforme manda a lei. Por sua vez, os documentos fiscais devem observar as seguintes formalidades legais. Eu transcrevo aqui esse dispositivo que trata acerca da escrituração dos livros, né, o diário, os livros diários e as fichas razão. Aqui o decreto 3.000 também, que trata sobre os livros comerciais, o livro diário, a escrituração também, a lei 10.406. Então, cabe ao sócio que recebeu valores distribuídos a título de lucro superiores ao apurado pela tributação por meio de lucro presumido, demonstrar a regularidade da contabilidade no sentido de comprovar que a efetiva aferição do lucro pela pessoa jurídica se deu nos moldes dos valores distribuídos. A argumentação de defesa do impugnante, acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, está calcada na regularidade da escrituração contábil da pessoa jurídica, que realizou a distribuição dos lucros em excesso ao presumido. Entretanto, não é o que se verifica nos documentos apostados aos autos. As cópias dos termos de abertura referente aos livros diários número 3, referente ao calendário de 2006, na folha 471, número 4, do ano calendário de 2007, folha 529, número 5, atinente ao ano calendário de 2008, atestam que os registros na ordem na OAB da seção de Alagoas somente ocorreram no dia 3 de 12 de 2010, ou seja, após transcorridos 4, 3 e 2 anos,
respectivamente, do encerramento do exercício social. Sobre a questão da admissibilidade da autenticação do livro diário em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, assim dispõe a Instrução Normativa número 16 de 1º de março de 84. Então, eu transcrevo aqui essa instrução, né, que fala o seguinte, que para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal a escrituração do livro diário autenticado em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que os registros e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos correspondentes ao exercício financeiro. Então, o quadro abaixo apresenta o resumo dos prazos fixados para a entrega das DPJs, nos calendários em questão, de acordo com os atos normativos administrativos correspondentes. Observe-se ainda que nas cópias dos livros diários entregues à fiscalização, sem o devido registro no órgão competente, nos termos de abertura e de encerramento para o ano calendário de 2006, consta a informação de tratar-se do livro número 1, para o ano calendário de 2007, o livro número 2, e para o ano calendário de 2008, o livro número 3. Todavia, nas cópias apresentadas com a impugnação, a numeração dos livros correspondiam aos números 3, 4 e 5, respectivamente. Além da irregularidade na escrita contábil da empresa, consubstanciada no fato dos livros registros diários da empresa só terem sido autenticados após iniciada a ação fiscal e em período bem posterior estabelecido pelas normas vigentes, descumprindo as formalidades extrínsecas obrigatórias, dos referidos livros diários, além do faturamento, folha de pagamento, tributos e contribuições federais, ISCOFINS, CSL, IRPJ, INSS, FGTS, não foi identificada a contabilização de outras despesas, como água, luz, condomínio, emolumentos e taxas, custas judiciais, IPTU, honorários contábeis, etc., pertinência à atividade e dedutíveis. Também em nenhum dos livros diários foi anexado o balanço patrimonial. Assim, os documentos apresentados não se prestam para comprovar a existência de escrituração contábil segundo as normas comerciais, com a efetiva demonstração de que o lucro oferido foi superior ao presumido, necessária para a isenção fiscal dos excessos, razão pela qual deve ser reformada a decisão de primeira instância. Então, nesse sentido, eu voto em dar provimento ao recurso do ofício. Esse é o voto. Senhores, considerações? Só um minutinho, presidente. Estou olhando aqui o recurso de ofício. Ok. Em que folhas que tá o acórdão, Débora, por favor? 571. Tá, muito obrigado. Débora, a decisão ela faz um link aqui com relação às sociedades de advogados, né, que não são
passíveis lá de inscrição no cartório de registro civil, para concluir que os livros contábeis também não se registram nessas repartições, situação que permite aceitar para os devidos cálculos a documentação encaminhada pelo interessado. Mas ele tem que ter um registro, ele é desobrigado do registro civil, mas o registro da OAB também tem que seguir a orientação aqui normativa, que é dentro do período que se refere. A própria legislação da Receita Federal fala que cabe até o registro, desde que seja feito até a data da entrega da declaração. Porque senão acontece como esse caso, iniciado o procedimento, a pessoa vai lá e reformula os livros, autentica lá em 2010, de fato, geradores correspondentes aos anos de 2006, 7 e 8, né, 4 anos, como eu coloquei, então tem que ter um limite também, claro, ela não é obrigada ao registro lá no civil, como foi dito, mas ela, de qualquer forma, é substituído pelo registro lá na OAB, né, essa autenticação na OAB. E também tem o que eu constatei em relação ali, que foi para a fiscalização, foi apresentado um livro diário com um tipo de lançamento, que constava um número lá diferente do que ele apresenta depois. Então, no meu ver, ficou claramente demonstrado que esses livros foram reconstituídos depois da fiscalização, inclusive até para apresentação da impugnação, pela cópia documental que está aí, sabe? Eu só chamei a atenção, né, só para ver se você tinha observado essa particularidade relacionada. Eu li, na verdade, eu me antecipei à sua leitura, lendo as suas conclusões, e entendi perfeitamente e concordo com elas perfeitamente. Só me preocupou essa possibilidade de, eventualmente, haver alguma particularidade relacionada à sociedade de advogados que pudesse ensejar alguma interpretação indevida. Mas você está me trazendo, você analisou isso e falou, não, eu não preciso no registro civil, mas precisa na OAB. Tem que ir lá fazer o registro na OAB. Posso comentar, presidente, se vocês, entenderem, eu posso até colocar aqui, está desobrigada do registro civil, mas desde que ela apresente o registro lá, ou apresente os livros no órgão de classe, né, mas de qualquer forma, a legislação ali do tributo aqui da Receita, ela não desobriga que esse registro seja feito dentro daquele prazo estipulado. Não existe um ato diferencial em relação a essas sociedades civis. Não, essa sociedade civil, não. Então, até haveria um tratamento desigual para as demais sociedades comerciais. Então, é o que eu encontrei. Mas só para complementar com relação a essa questão do registro na OAB. Perfeito. Senhores, alguma consideração? Sim. Em relação à questão da instrução normativa, do prazo, eu relativizo essa questão que foi colocada aí, e, na minha opinião, eu afastaria essa questão. Em relação ao que foi colocado pela conselheira Débora, que ela cita a questão da lei das SAs, lei comercial aqui, eu, assim, entendo que por ser uma sociedade de advogados, ser uma sociedade que tem uma legislação própria e tudo mais, eu tiraria, eu não entenderia dessa forma, tá? Tudo bem que lá se encontra vários princípios contábeis e tudo mais, nesse sentido, sim, tá? Eu manteria o fundamento nessa questão, né? Mas não para embasar a questão da obrigatoriedade do registro, entre aspas, comercial, por conta da atividade profissional, né, dessa atividade. Em relação à questão da análise dos documentos de forma intrínseca, aí, vamos dizer assim, a DRJ nem analisou, minha opinião, ela nem analisou essa documentação como a conselheira Débora colocou. Não sei se seria o caso, assim, eu me pergunto aqui, que se anulasse, ela teria que tratar dessa questão, né? Mas, minha opinião, assim, como ela passou, nem avaliou essa questão dos documentos, né? Porque, na minha opinião, por mais que não tenha sido registrado na época própria e tudo mais, mas o contribuinte trouxe aqui a documentação contábil,
né? Tem que se analisar ali o que deu lastro, aqueles registros, né? Por isso que eu entendo que é possível essa entrega, tá? Mesmo que não, assim, não, mesmo que registrado fora do prazo, enfim. Mas, assim, eu estaria negando o provimento, que é o recurso de ofício, tá? Porque ele nem analisou essa documentação, assim, da forma como a conselheira colocou, entendeu? Aí eu não entendi, você nega provimento e aí, se você nega provimento... Da mesma forma como está, né? Porque, assim, se a gente anulasse, estaria prejudicando, vamos dizer assim, o contribuinte, né? Tudo bem que não é recurso dele, é recurso da fazenda, aqui no caso. O contribuinte não tratou de outra coisa, Marcelo. Oi? O contribuinte não tratou de outra coisa, ele só tratou dessa possibilidade de distribuição de lucro, da correta distribuição de lucros. E aí o que está discutindo, não tem outro tema. A única coisa que eu vi diferente lá era um pedido de diligência na impugnação, mas não tem outro tema para discutir. Não é questão de prejudicar o contribuinte. Ou a gente acha que está certo ou a gente acha que está errado. Se eventualmente a DRJ deixou de fazer alguma coisa e eventualmente pudesse prejudicar o contribuinte, aí tudo bem, mas a DRJ falou assim, olha, ele entendeu o suficiente as informações trazidas para concluir que por ter seguido a escrituração comercial, o contribuinte poderia distribuir valores acima. E a Débora está falando assim, olha, nesse caso aqui, ele não seguiu, porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque tem numeração de livro aqui que não está batendo, né? Então, a questão é essa, não tem outra coisa para se discutir. O que se discute é o contribuinte está certo ou se está errado. Se está certo, o contribuinte leva. Se está errado, nega provimento dá provimento ao recurso voluntário e restabelece o valor. O contribuinte não questionou outra coisa. Se tivesse outra coisa, a gente poderia dar provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos da RJ para a continuidade da análise do argumento de contribuinte. Tá, mas nessa parte eu relativizo a questão das normas aí, como ela colocou aí, eu negaria provimento ao recurso de ofício. Entende que não precisa ele registrar, e a questão da numeração mesmo a questão da numeração, que ela está apontando umas inconsistências nos livros 01, 02, 03. Sim. Que aí teria que trazer, assim, vamos dizer assim, teria que eventualmente excluir isso daí. Teria, vamos dizer assim, pequena mudança na distribuição de lucro, mas não deixa de ser uma distribuição de lucro, no meu entender. Né, Mas, Marcelo, desculpa, essa distribuição é além do lucro, então é acima, ele já foi considerado uma parte, então isso aí é mais. Sim, é o lucro contábil, eu estou entendendo, é a questão do lucro contábil, mas assim, mesmo esses pequenos, vamos dizer assim, entre aspas, ajustes aí, você colocou, despesas de custas e tudo mais, IPTU, né, honorários contábeis e tal, esses pequenos ajustes, vamos dizer assim, em tese, eu acho que, na minha opinião, não traria, assim, você não afastaria, traria a reclassificação total do rendimento, para dizer que, tudo bem, foi acima, né? E o que seria isso? Se você fez acima, só que indevidamente, enfim, você teria que pagar o imposto de renda sobre essa diferença, né? Mas, no meu entender, essas pequenas, né, essas pequenas mudanças, como você colocou, honorários, IPTU, custas, tem coisas de custas judiciais, não é nem da parte do escritório, entendeu? É do próprio emolumentos, é do próprio cliente, enfim. Mas isso, Marcelo, reflete diretamente no montante do lucro ser distribuído. Só quis dizer, com a título de exemplo, que ele se limitou só a contabilizar a receita, os tributos necessários lá e nada mais. Mesmo escritório de advocacia tem despesas de telefone, eu quis falar, tem
custas. E isso reflete no montante a ser distribuído. Então, é mais um elemento para corroborar que a contabilidade ali não está nos moldes do que normalmente seria aceito. É só isso, não que ela vá ter custas e outra coisa mais. O que dá a entender quando eu analisei o processo, por esse prazo aí que foi registrado lá 4 anos depois, então, e somente teria esses custos, só essas despesas fixas todo mês. Então, isso só um ponto mais para corroborar com o meu voto, tá? Do relatório fiscal... Deixa eu fazer uma consideração, Marcelo. Eu entendo aí as colocações da Débora, porque olha o que prevê a legislação. Prevê que não estão sujeitos os lucros, né, a incidência sobre lucros sobre dividendos, mas está excetuando aqui a parcela dos lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item 1, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feito com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que foi determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro presumido. O que a conselheira está falando, ela falou assim, olha, para mim ele não demonstrou, ele não tem escrita contábil que observe a lei comercial. E aí é só mais um indício, fala assim, ó, não tem despesa aqui. E foi feito depois, lá na frente, para fazer um encontro de contas, só para justificar. Ou seja, a questão aqui é, o que excede o valor do lucro apurado pela sistemática do lucro presumido, ela deve ser oferecida à tributação. Você pode excetuar aqueles casos em que fique demonstrado que há uma escrituração com observância da lei comercial, e não há. Não há porque, olha, o livro foi feito lá depois de prazo de declaração. Não tem despesa, não tem nada. Então, assim, eu entendo a sua colocação, alguma coisa a gente pode relativizar, alguma coisa a gente pode entender que nem é tanto assim, mas a questão aqui não é entender o quanto. A questão é entender a escrituração contábil feita com observância da lei comercial, em que você só identifica, pega a receita que entrou, diminui do tributo e o resto é lucro, não há. Então, essa é a colocação da Débora, né, nesse sentido. Então, me parece que essa questão dela é só um indício para apontar, assim, é só mais um indício para apontar. Não há. Do jeito que ele fez, praticamente seria só o lucro fiscal, o lucro... só receita menos a despesa dos tributos, só foi o lucro fiscal, né? Não apurou com as outras despesas aí o lucro contábil, é o que o excede mesmo, né? Isso. No caso. É por isso que tem que saber assim, qual é o valor do dividendo excedente aí através da escrituração contábil feita pela lei comercial. Nos termos da lei comercial, o que o camarada tem que declarar? Tem que apurar a receita, ver quais foram as despesas, pagou pessoal, pagou aluguel, pagou telefone, sobrou tanto, e a gente não tem a mínima ideia disso aqui, porque não tem. Então, me parece correta a conclusão da conselheira no sentido de falar assim, ó, não tem escrituração, a escrituração que apresenta e que até a decisão recorrida entender o suficiente, ela não está alinhada aos preceitos contidos aí na legislação comercial para o tema. Então, tirando essa parte da relativização, tá? Aí eu verifiquei aqui e concordo nessa parte em relação à questão do lucro contábil, presidente. Ok. Mas, assim, relativizando só, né, mas que não alteraria o resultado, né? Não teria alteração. Então, ok, senhores. A conselheira Débora votando por dar provimento a recurso de ofício, o conselheiro Daniel até concorda pelas conclusões, porque tem uma parte ali que ele relativizaria, e aí alguém quer fazer mais alguma consideração ou podemos ir ao voto? Não podemos voto. Só para confirmar, Débora, tu disseste que vai incluir aquela questão da OAB, que apesar de não precisar de registro
Sim, eu vou pegar até um ato da OAB mesmo, né, que desobriga lá, eu vou inserir isso aqui só porque ficou esse ponto lá no mas tem que colocar o livro, né? Vou colocar só esse, para não ficar sem apreciar esse item, tá? Pronto, ok. Como vota? Eu acompanho, presidente. Acompanha a relatora? Isso. O Rodrigo? Também acompanha, presidente. Guarita? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Marcelo, o teu é registro pelas conclusões, não? Presidente, assim, mesmo. Sim, eu acho que não há necessidade pelas conclusões, porque, assim, apesar de relativizar, não teria alteração alguma. Perfeito, senhores. Então, para o processo, eu também acompanho a conselheira relatora, para o processo do senhor João Francisco de Camargo, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso de ofício Assim, senhores, não tendo nenhuma outra matéria a ser discutida, certamente vai restabelecer o valor e isso vai voltar lá para a unidade. Para dar ciência ao contribuinte, para dar ciência à unidade também, para promover os ajustes necessários no sistema. Com isso, encerramos o processo 331 e vamos interromper agora para o intervalo para o almoço. Solicito ao nosso colaborador lá pelo CAF, o senhor Alberto, que pare a gravação, por favor.